Boa tarde, gente! Hoje vamos falar um pouco sobre o impacto ambiental da produção de computadores. Eu vou começar falando um pouco sobre a contextualização do nosso tema. Podemos ver que atualmente a computação está presente em diferentes âmbitos do nosso dia a dia, seja em nossas mãos, como os celulares ou computadores, que nos acompanham a todo momento, seja em nossas residências, trabalho ou até indústrias, podendo auxiliar, facilitar e automatizar diversos processos que envolvam circuitos eletrônicos. Como a eletrônica está presente em praticamente tudo que envolve tecnologia, fica muito claro que as aplicações são, da mesma forma, praticamente infinitas. Uma primeira noção, para se ter ideia da amplitude da computação, podemos citar a automação residencial. O simples fato de recolher as persianas de controle remoto já é um bom exemplo. Podemos também citar alguns exemplos que vão além do nosso ambiente residencial, como por exemplo torneiras de shoppings com sensores de aproximação, sistemas de monitoramento, checagem de níveis de reservatório, dentre outra infinidade de aplicações. Porém, essa utilização desenfreada de aparelhos eletrônicos em nosso cotidiano gera alguns problemas ambientais. Podemos citar, por exemplo, o lixo eletrônico, o consumo de energia e o aquecimento global, como serão abordados mais à frente no nosso trabalho. Os tópicos que vamos abordar a seguir são 4. O primeiro é desenvolvimento sustentável, o segundo, impacto ambiental, o terceiro, meio ambiente e saúde e, por último, tendência para o futuro. Bem, entramos agora no tópico de desenvolvimento sustentável. Você sabia que, para a produção de um microcomputador, pode ser necessário até 2 vezes o seu peso em produtos químicos e em combustíveis fósseis? Além disso, em 2017 foram gerados 44,7 milhões de toneladas de lixo eletrônico. Através desses exemplos e procurando entender um pouco melhor essa situação, vemos que muito se consome de energia dentro da indústria, que consequentemente contribui para a liberação de CO2. Além disso, muito lixo se forma e há muito desperdício de energia e de insumos nesse meio termo. E é nesse contexto que surge a computação verde, que é baseada em 4 pilares, que são o uso verde, que atua na diminuição de eletricidade pelos computadores, o descarte verde, ou seja, reaproveitar ou descartar adequadamente aquilo que nós usamos, a manufatura verde, que é reduzir o desperdício na produção, e o design ecológico, que é justamente desenhar equipamentos de baixo consumo. Algumas empresas já estão procurando seguir por esse viés. A Apple, por exemplo, anunciou que quer tornar-se uma empresa neutra em carbono até 2030, ou seja, sem liberação líquida de CO2. A TSMC está procurando produzir chips cada vez mais eficientes e que consumem menos energia. Já a Amazon está investindo em energia de fontes renováveis e a Microsoft quer tornar-se negativa em carbono até 2030. Ou seja, ao invés de liberar, ela quer retirar CO2 da atmosfera. E além disso, nós podemos fazer a nossa parte também, comprando aparelhos de baixo consumo, ativando recursos de gerenciamento de energia, descartando corretamente lixo eletrônico e reutilizando ao máximo aqueles componentes eletrônicos que nós já temos em casa. Eu vou falar sobre o impacto ambiental dos computadores. Dois grandes impactos trazidos pela computação são o lixo eletrônico e o consumo de energia e aquecimento global. Quanto ao lixo eletrônico, ele é um dos grandes problemas da atualidade. Por ano, são produzidos até 50 milhões de toneladas desse tipo de dejetos no mundo inteiro. Já quanto ao consumo de energia e aquecimento global, o impacto ambiental dos eletrônicos vai muito além dos seus resíduos. O consumo energético de equipamentos eletrônicos na atual era da internet e das telecomunicações é enorme. Vamos falar agora do lixo eletrônico, mais especificamente. Computadores e demais aparelhos eletrônicos ficam desatualizados muito rapidamente, Eles viram sucata em muito pouco tempo. Esse é um grande problema, porque isso acumula muito rapidamente lixo eletrônico que não se decompõe rapidamente, E todos os anos são produzidos 50 milhões de toneladas desse tipo de lixo, sendo os Estados Unidos e a Europa os maiores produtores. No entanto, 70% desse lixo é comprado pela China ou é recebido gratuitamente por eles, porque eles fazem muito reaproveitamento desse lixo.
Um grande problema desse tipo de lixo é que ele não é tanto o espaço que ele ocupa, né? Mas metais tóxicos usados em seu processo de fabricação. Aqui temos alguns exemplos de materiais usados: ferro, cobre, alumínio, papéis e embalagens de zinco. Mas metais como chumbo, mercúrio e cádmio são altamente tóxicos, né? E todos eles são usados na produção de computadores e de eletrônicos em geral. Para a produção de computadores muitas vezes preciso produzir circuitos, né? E a produção desses circuitos envolve o uso e posterior descarte de produtos químicos, além do uso de combustíveis fósseis de grande quantidade de água. Agora, vamos falar um pouco sobre consumo de energia e aquecimento global. Podemos destacar inicialmente que, somente em 2007, foram gastos 622 bilhões de kWh para manter os dados que armazenamos e compartilhamos na internet, conhecido como computação em nuvem. E isso é equivalente à quantidade energética gasta por Brasil, Alemanha, Canadá e França anualmente juntos. Outro ponto que é interessante destacar é que a TI atualmente é responsável por 2% de todas as emissões de CO2, fazendo que a internet tenha maior participação no aquecimento global do que o tráfego aéreo. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Gabriel, tudo bem? Vou falar um pouquinho sobre o meio ambiente, a saúde e todo o impacto que a computação acaba trazendo. Massa? E aí, para falar no impacto no meio ambiente, antes disso, é muito importante falar que, caramba, todo mundo sabe o impacto positivo que a computação, a tecnologia trouxe para a humanidade, né? Todo esse avanço. Mas poucas pessoas param de fato para pensar o impacto negativo que isso trouxe para a gente, para o meio ambiente e por consequência para a população. No Brasil, menos de 10% do lixo eletrônico recebe o destino correto. Ou seja, acaba ocasionando uma contaminação das águas, do solo e até do ar, com substâncias tóxicas que vêm de metais pesados, que já vou falar um pouquinho mais sobre isso. E aí, essas contaminações acabam trazendo impacto na saúde, porque são metais pesados que vêm de componentes eletrônicos e eles podem trazer como problemas respiratórios, danos no sistema nervoso e até câncer. Isso tudo vem a partir de mercúrio, chumbo, cádmio, que eles estão presentes em componentes eletrônicos. E aí, tipo assim, da onde é que vem todo esse lixo? A gente para pensar que, na verdade, pode ser que vem de indústria, mas grande parte dele, muito significativa, vem do consumidor do final. Eu, você, a população de maneira geral, que fica trocando celular, computador diariamente e consumindo componentes eletrônicos e assim tendo essa quantidade de lixo e que não tem o local devido, que seria uma reciclagem, um tratamento adequado, né? E aí acaba trazendo tudo isso. E aí dando um pequeno spoiler para a parte do futuro, e aí já falando um pouquinho de reciclagem, um negócio bem legal é que lá em Tóquio acabou tendo a reciclagem de componentes eletrônicos e foi feito as medalhas olímpicas. Massa? Show! Tamo junto! Então, como tendências para o futuro, com a grande produção de lixo eletrônico, com a lei de Moore, né, que garante que a velocidade com que os produtos eletrônicos se tornam obsoletos aumenta muito rapidamente, a criação do lixo eletrônico, o descarte, se torna extremamente abundante. E lidar com isso é uma grande tendência para o futuro. É de grande importância para que nós possamos lidar com problemas ambientais, para que nós possamos prevenir problemas ambientais relacionados ao aumento do lixo eletrônico. As placas de circuito integrado são grande parte desse lixo eletrônico. E devido aos diferentes componentes dela, elas são de difícil reciclagem. Mas diversas universidades se juntaram para produzir um meio de fazer essa reciclagem, né? E isso foi um objeto de pesquisas por várias universidades grandes por muito tempo, até que se chegou a esse método, que consiste na separação das partes o máximo possível, redução do tamanho a partir de moagem,
uma tela vibradora usada para distribuir os materiais com relação às suas densidades, separação magnética para poder separar os materiais ferromagnéticos, separação com corrente de Eddy para remover os materiais não ferromagnéticos, depois uma separação por densidade dos plásticos, e o resto que não é possível separar é levado para o descarte.